Quer aprender como calcular juros em juros simples? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, eu sou Antônio Pedrosa, sejam todos muito bem-vindos ao Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação básica financeira. Como calcular os juros em juros simples? Dividimos a resposta em duas videoaulas. Na primeira videoaula, tratamos da fórmula principal e dedução para a fórmula principal. Para quem ainda não assistiu, vou deixar o link no final desta videoaula. No segundo vídeo, que é esta videoaula, trataremos das mudanças na unidade de tempo, juros izados e juros comerciais e outras aplicações. No exemplo 3, vamos tratar da mudança na unidade de tempo. Vamos ao enunciado. Um capital de 90 mil é aplicado a taxa de 2,5% ao mês durante um bimestre. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados neste período. Vamos aos dados. O PV, ou capital, 90 mil. O tempo, um bimestre. A taxa, 2,5% ao mês. E os juros, é exatamente o que ele quer que a gente entenda. Temos aqui uma questão clássica de juros simples, que ele entrega para a gente o capital, que vai ficar aplicado a um determinado período de tempo e a uma determinada taxa de juros, e quer que a gente encontre quanto o investidor obterá no final desse período. Bom, não sei se vocês perceberam, mas aqui existe uma incompatibilidade. O tempo, a unidade do tempo é bimestre e a unidade da taxa é mensal. Essa incompatibilidade ela não permite que a gente já faça o uso direto da fórmula geral. Ok? Então está feita aí a observação. É necessário que exista uniformidade entre as unidades de tempo, do número de períodos e da taxa de juros. O que é que eu quero dizer precisamente? Ou a gente transforma a taxa que está em mês em bimestre, ou a gente transforma a periodicidade do tempo que está em bimestre em mês. Tá certo? Essa incompatibilidade ela não pode ocorrer. Não é somente para essa questão. Todas as questões que envolverem o valor do dinheiro no tempo, precisamos colocar na mesma unidade de tempo. Tá certo? Vamos aqui à primeira alternativa, né, que a gente tem. É transformar a taxa mensal em bimestre. Para fazer isso, basta usar a regra de 3. Quantos meses nós temos dentro do bimestre? 2 meses. Então, multiplicamos 2,5 vezes 2, chegamos à taxa de 5% ao bimestre. Pronto. Quando usamos 5% ao bimestre, veja que a unidade aqui de tempo ela é a mesma, tanto para a taxa como para o prazo. Feito essa questão, resolvido a incompatibilidade, agora sim podemos aplicar na fórmula geral. Juros é igual a PV vezes taxa vezes tempo. Quem é o PV? 90 mil. E a taxa? 0,05. Como se originou o 0,05? Aqui em cima, ó, 5% é igual a 5 sobre 100, que é igual a 0,05. Então, exatamente o valor que temos aqui. Vezes 1. Por que 1? Porque um bimestre. Tá certo? Então, vamos para a multiplicação. 1 vezes 0,05 vai dar 0,05 vezes 90 mil, 4.500. Esse é os juros obtidos no final do período. Vamos à segunda alternativa. Transformar bimestre em mês. Quantos meses tem um bimestre? 2 meses. Basta você multiplicar 1 vezes 2, chegamos aqui a 2 meses. Aqui você mantém a taxa mensal, que é 2,5% ao mês, e o prazo que foi transformado. Antes era um bimestre, transformamos para 2 meses. Vamos para a fórmula. Juros é igual a PV vezes taxa vezes tempo. Quanto é o PV? 90 mil. A taxa, 0,025. Como encontramos esse valor? Do mesmo modo que fizemos a conta para 5%. Transformamos a porcentagem em uma decimal, mas antes transformamos em uma fração. 2,5% quer dizer 2,5 dividido por 100, que é igual a 0,025. Esse valor aqui. Vezes 2. Note que agora estamos usando aqui 2 meses. Por quê? Porque estamos usando a taxa mensal.
Multiplicando 2 vezes 0,025 vai dar 0,05 vezes 90 mil, 4.500. Veja, vocês não precisam fazer as duas resoluções, tá bom? Se você optar transformar a taxa, então essa seria a resolução. Se você optasse em transformar o tempo, essa seria a resolução. Vamos para o próximo slide. Juros exatos e juros comerciais. Calcular um rendimento de 12.000 aplicados durante 243 dias à taxa de juros simples de 40% ao ano. Efetuar os cálculos para o ano comercial, considerando 360 dias, e o ano civil, considerando 365 dias. Vamos começar pela letra A. Aqui são os registros dos dados, o capital 12.000, o tempo 243 dias e a taxa de juros de 40% ao ano. A gente já pode fazer essa transformação, pois desde já sabemos que não vamos utilizar 40%, né? E sim a decimal. Portanto, 40% é o mesmo que 40 por 100, dividindo, encontramos aqui 0,4. Resolução da letra A. Veja, o ano considerado aqui é o ano comercial. Portanto, usaremos 360 dias. Mas há uma incompatibilidade aqui. Vocês já perceberam que o tempo está em dias e que a taxa está ao ano. Ou a gente transforma dia em ano, ou ano em dia. Então, a gente sempre vai ter duas alternativas. Transformar ano em dia ou dia em ano. Se eu transformar ano em dia, na verdade eu vou fazer a mudança na unidade da taxa. Se eu transformar dia em ano, eu vou fazer a alteração na unidade de tempo do prazo. Os juros é igual ao PV vezes taxa vezes N. Note que essa taxa a gente está dividindo por 360. Por quê? Porque estamos transformando a taxa que estava ao ano, olha ela aqui, ó, 40% ao ano, em dias. E por que 360? Porque estamos tratando de um ano comercial. Se fosse um ano civil, faríamos a divisão por 365. Continuando aqui, vezes o tempo. Vamos substituir os valores. O PV, 12.000. A taxa, 0,4 dividido por 360. A gente já achou 0,4. Essa é a memória de cálculo. Vezes 243. Para resolver isso, você pode dividir e depois escolher quem você vai multiplicar primeiro e em seguida. Ou você pode 12.000 vezes 0,4 vezes 243, divide tudo por 360. Você vai optar pelo aquilo que for mais fácil para você. O resultado vai dar 3.240. 3.240 seria então os juros obtidos no final do período da aplicação. A segunda alternativa, juros é igual a PV vezes taxa vezes N sobre 360. Veja que a diferença da fórmula no início aqui, na primeira alternativa, era que a taxa estava sendo transformada. Agora, o tempo está sendo transformado. Uso a mesma quantidade de dias, 360. Porque, novamente, estamos tratando de ano comercial. Juros é igual ao PV, substituindo aqui, 12.000. A taxa, 0,4. O tempo, 243 dividido por 360. Novamente, você pode multiplicar os valores e depois dividir por 360. Ou pode dividir e sair multiplicando. Os juros, chegamos aqui a 3.240, o mesmo valor que encontramos anteriormente. Portanto, meus amigos, tanto faz você optar por essa alternativa ou por essa outra alternativa, o que ficar mais fácil. O importante aqui é que você aprenda a fazer dos dois jeitos. Vamos à letra B? Os dados são os mesmos. Capital 12.000, o tempo de aplicação 243 dias, a taxa de 40% ao ano. Continuamos com a incompatibilidade aqui. A diferença é que agora vamos usar 365 dias e não mais 360 como foi na letra A, né? Usamos 360 dias porque lá trata-se do ano comercial, aqui se trata do ano civil. Então, veja, os juros é igual a PV vezes a taxa transformada aqui, ó,
vezes N. Essa taxa I sobre 365, encontraríamos a taxa dia, né? Então, PV 12.000 vezes a taxa, que é 0,4, por 365, vezes 243. Multiplicando esses valores e dividindo por 365, chegamos a 3.195,62. A segunda alternativa, a segunda opção que a gente tem, é transformar o tempo. Na primeira, transformamos a taxa em dias. E aqui o tempo estamos transformando em ano, ok? Juros é igual ao PV de 12.000, a taxa de 0,4, vezes 243 dividido por 365. A gente pode dividir, o resultado multiplica por 0,4, depois por 12.000, chegamos a 3.195,62. Tá aí, qualquer uma das alternativas, você chegaria no resultado correto. Novamente, o importante é que você aprenda as duas formas da resolução. Aqui iniciamos outras aplicações, ou seja, não é muito comum encontrar esse tipo de questão, mas o meu objetivo é fazer com que você compreenda para além da fórmula principal. Um capital aplicado por 5 meses, a juros simples de 12% ao mês, transformou-se em 20.000. Calcular os rendimentos da aplicação. Vamos para os registros. Dados é igual ao montante ou valor futuro, né? Tanto faz, 20.000. Tempo, 5 meses. Taxa, 12% ao mês. Veja que aqui a gente já não tem incompatibilidade. Então, não vamos nos preocupar no processo de transformação, pois eles já estão compatíveis na mesma unidade de tempo, que é mês. E ele pede para a gente calcular os juros. Se levarmos em consideração a fórmula principal, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, não temos o capital. Se não temos o capital e também não temos os juros, não conseguiremos usar a fórmula principal. Mas vamos para a fórmula secundária. Juros é igual ao montante menos o capital. O montante a gente tem que seria 20.000, mas novamente não temos o capital. Portanto, não temos saída nem pela fórmula principal, nem pela fórmula secundária. A nossa saída vai ser pela fórmula de desconto. Olha só. Por quê? Porque nessa fórmula de desconto a gente tem o montante, está ele aqui, 20.000. 1 mais IN, a gente tem a taxa e tem um tempo. A taxa de 12% e o tempo de 5 meses. Portanto, a gente precisa encontrar primeiro o capital e após encontrar o capital, a gente resolve se quer fazer pela fórmula principal ou se quer encontrar os juros pela fórmula secundária. Vamos à resolução. Montante 20.000, denominador 1 mais a taxa, que é 0,12, a gente transformou 12%, dividindo por 100, chegamos a 0,12, vezes o tempo, 5. Bom, aqui vocês lembram que primeiro a gente precisa multiplicar para depois efetuar a soma. Então, eu não posso somar 1 mais 0,12. A gente multiplica primeiro, 5 vezes 0,12, 0,60. Somando esses valores aqui, 1,60. 20.000 dividido por 1,60, encontramos um capital de 12.500. Encontramos o resultado? Não. Ele quer que a gente encontre o valor dos juros obtido. Encontramos o capital, que nós não tínhamos ainda. E agora, você vai optar em usar a fórmula principal ou a fórmula secundária. Fiz questão de colocar as duas, mais uma vez, para que vocês compreendam a importância de acumularmos, né, conhecimentos em relação às fórmulas, porque você acaba tendo mais alternativas para resolver uma questão. Então, resolução 1, eu estou considerando a fórmula principal e na resolução 2, estou considerando a fórmula secundária. Meus amigos, a fórmula secundária ela se torna aqui mais rápida porque ela só tem duas variáveis, então é uma subtração inclusive. Mas eu tenho um montante, 20.000, e o capital, 12.500. Subtração, 7.500 é o valor dos juros, então se torna mais rápido aqui. Mas há quem prefira ainda fazer o uso da fórmula principal. Juros é igual ao capital de 12.500 vezes a taxa de 0,12 vezes 5. Multiplicando esses valores, chegamos também ao valor de 7.500. Esse 7.500, novamente,
representa os juros obtidos no final desse tempo de aplicação de 5 meses a uma taxa de 12% ao mês. Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Eu vou ficando por aqui e aguardo todos vocês na próxima videoaula. Um abraço, meus amigos, e até lá.